Lucas Pedrosa, o Vasco divulgou os bastidores da classificação. Ele já assistiu 3 vezes. Na Copa do Brasil, com destaque para o abraço entre o Lloyd Entretenimento. e o Diniz. Sabe o que foi bom nisso tudo? É que para aquela história. Aí o Tietê já fez as pazes, e o Diniz. Agora é o Lloyd. Deixa o Lloyd brigar, né, o Pedrosa? Cadê? Bateu! Léo Jardim! Merecemos pra vocês estavam mais cansados. O jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional para retomar para hoje. Era agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns para todo mundo aí. Olha, vou mostrar 2 skins. Eu quero que vocês me falem quem eu sou. Primeiro skin. Diniz. Segundo skin. Diniz. Pedrosa. Imaginação sofreu. Você viu o abraço? Olha que abraço bonito. Exato. É, aquela música, adoro morar no seu abraço. Aqui, que coisa linda. Agora eu quero saber, este rapaz que está aqui, que é o Lloyd abraçando o Diniz, ele fez uma malcriação. Lógico. Ele vai ganhar uma punição? Você tem essa informação, ô Lucas Pedrosa? Tem? Tem. O Vene me perguntou ontem, eu fui buscar, né? Não só sobre essa informação, mas fui entender como é que foi o tratamento com o Lloyd após o que aconteceu. Então, o que eu ouvi é que, obviamente, não vai ter punição. Geralmente, quem define punição é o próprio treinador, porque o treinador entende, cara, aquele cara foi irresponsável comigo, foi indisciplinado aqui e tudo mais, e o Diniz não tem esse perfil, muito pelo contrário. A gente até brincou no off aqui, e eu tenho certeza que ele olha pro Lloyd e ele fala assim, eu vou recuperar esse cara. Isso aqui é um desafio na minha carreira. Como ele fez com o John Kennedy, como ele fez com outros jogadores que ele já teve problema também disciplinar. Porque ele sempre fala isso, o jogador de futebol, cara, o contexto que o cara vive é um contexto muito difícil e a gente acaba sempre normalizando isso. Então, após o jogo, o Lloyd chorou muito no vestiário, ele ficou realmente muito abalado com tudo que aconteceu, reconheceu o seu erro, o Pedrinho e o Fernando Diniz foram conversar com ele pessoalmente e foi muito mais um tom de acreditamos em você, você precisa trabalhar, você precisa entender o que você veio fazer aqui, porque o Vasco, no final das contas, fez um alto investimento nele. São mais de 10 milhões de reais num jogador que ganha também um salário decente. Então, assim, é necessário, como eu falei aqui, entender que há o lado do ser humano. O que ele fez no jogo, para mim, totalmente antiprofissional, irresponsável, individualista. Mas eu nunca fui a favor de rescinde, não serve e tudo mais, é ser humano. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito mais do Fernando Diniz em recuperar o Lloyd do que qualquer outra coisa. O Vene Casagrande, a gente estava falando em relação ao Diniz, você falou, foi você ou foi o Pedrosa? O cara é psicólogo, né? Vene. Foi o Vene, né? Foi você que falou, né? E ele tem isso no... Como eu brinquei, que é uma skin dele assim, outra skin dele assim, é porque realmente, quando ele está na skin de treinador na beira do campo, ele fala até coisas e que nós já vimos como os comunicadores, apuradores, todos nós que somos, já vimos ele fazer na beira do campo, né? E como vestiário, ele é um cara que consegue dar esse contorno, o Vene Casagrande, em personagens, vamos dizer que às vezes estão fora do que se entende de boa conduta, né? Sim, exatamente. E outra, Fernandinho, algo que precisa ser mencionado. O Fernando Diniz, para quem não sabe, ele foi atleta de futebol, ele foi jogador de futebol. E todo mundo que jogou ao lado do Fernando Diniz sempre fala isso. Ele sempre foi assim. E por que ele é assim? Porque ele se transforma porque é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. O que, para mim, é uma virtude. Obviamente que, em determinado momento, ele passou dos limites no começo de carreira dele como treinador. E eu acho que a gente pode pegar a entrevista coletiva dele pós esse jogo aí, que a gente consegue perceber uma evolução do Diniz nesse sentido. Porque ele se saiu muito bem na pergunta. Obviamente, ele seria questionado sobre isso. Ele falou, naquele momento eu não percebi nada. E é óbvio que ele percebeu. Ele só não quis expor o jogador dele. Em outros momentos, eu arrisco a dizer que ele ia falar algo totalmente diferente. Ele ia reclamar do jogador, falar que isso não deve ser feito. Só que ele foi malandro. Na frente das câmeras ele falou uma coisa e eu tenho certeza que nos bastidores, como o Pedrosa mencionou aí, ele fez uma cobrança muito grande em cima desse jogador. Mas a cobrança num bom sentido. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai buscar resgatar esse atleta. E, de fato, é um atleta que merece sim um carinho. Até porque ele está passando por um processo de mudança, ele está morando em outro país, a família dele, pelo que eu soube, não veio junto com ele no primeiro momento. Isso também, obviamente, afeta o dia a dia do atleta. Então, o Fernando Diniz, ele sabe que, se ele quiser transformar esse jogador para o lado bom, ele vai fazer isso. Ô, Cris, tá vivo, Cris? Sim. Sim, eu gosto quando ele responde assim, com forma firme.
Fluminense chegou a tomar um sustinho, Tomou. tá? Mas goleou a Aparecidense. Teve gol de quem? De quem? Do Geral. Não fez nenhum gol, como de costume, né? Ele tem 10 anos de carreira e 15 gols na carreira. É menos de um gol e meio. Na verdade, é menos de um gol e meio por ano, porque esses 6 meses ele ainda não marcou nenhuma vez. Então é muito pouco, muito pouco. Imagina se ele chegasse aqui fazendo gol em todos os jogos, fazendo gol nos clássicos. Imagina como seria a atitude dele quando o técnico o pedisse para marcar, para ajudar. Enfim, como fez o Fernando Diniz ontem em São Januário. Eu acho que a personalidade, ter a personalidade forte é muito legal, é muito bacana, é muito plausível, mas é preciso ter eficiência na hora de jogar. Porque eu falo muito assim, e penso muito assim, jogadores exigem voo fretado, exigem bicho, exigem campo de treinamento, exige uma série de coisas, hotel confortável e tudo. E na hora da entrega, o clube acaba não exigindo nada. A exigência única é que você use o uniforme, chegue no horário, enfim. Não tem ali, eu vou te contratar, mas você tem que fazer 30 gols no ano. Se fosse assim, fosse por objetivo, ninguém ia jogar em time grande. O Lloyd não vai fazer 30 gols no ano, ele fez 15 em toda a vida, em toda a carreira. Pelo menos foi o que eu ouvi um jornalista falar isso hoje na televisão. Não sei nem se é verdade, não sei nem se estou sendo injusto com o atleta. Mas no Vasco, ele já vai completar agora o 5º mês e ele não fez nenhum gol. Portanto, não é com um chute muito bonito, por sinal, de fora da área, que ele vai desdenhar do técnico ou da torcida, sei lá qual foi o objetivo dele. Acho que ele precisa produzir muito, e muito, e muito, e muito mais para ele poder ter a soberba e a autoconfiança que ele demonstrou no jogo de ontem. E, o pior, o senso de jogo coletivo não existe. Ontem não foi no lance em que o Operário empatou, mas alguns minutos antes, ele no meio de campo tentou dar uma caneta e perdeu a bola. Eu acho que todos aqui estávamos assistindo o jogo e viram isso. Então, assim, tem senso de irresponsabilidade, ela tem limite, né? E acho que é uma obrigação do técnico e do presidente, né, fazer com que ele respeite o restante do elenco. Eu vou falar uma besteira aqui, mas como toda segunda, quarta e sexta eu falo besteira, vou falar mais uma. Talvez ele tecnicamente seja melhor do que o Verratti. E aí você viu nesse momento todas as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho da situação envolvendo Lloyd Augusto. Ele falou que teve uma conversa do presidente, do Fernando Diniz com o atleta, mas nada em tom de cobrança. O Lloyd visivelmente está muito abalado com toda a situação ali que aconteceu. O Vasco vai dar apoio total visando recuperar o atleta. É um cara que, por exemplo, Vasco e Palmeiras, foi um cara muito útil, um cara que antes de sentir aquela situação na coxa, que ele teve que sair da partida, ele vinha bem. Então ele tem ali umas características, né, que podem ajudar muito o técnico Fernando Diniz. Eu acho que o Lloyd é um cara que vai ser útil sim, mas ele tem que colocar, porque, cara, se não tiver com a cabeça no lugar, com certeza no campo não vai conseguir responder. E aí eu acho que é uma questão de tempo, adaptação também.
vai ter a parada ali para o Mundial. Acho que vai ser fundamental para o Lloyd colocar a cabeça no lugar. Eu acho que, por mais que, assim, esperar seja uma situação muito ruim para o torcedor do Vasco, mas nesse caso do Lloyd, cara, eu não sei nem por que... Eu acho que talvez a negociação com o clube turco mexeu muito com a cabeça do jogador. Mas, cara, tem que virar a página, tem que ver o que está acontecendo. E o Lloyd pode sim ser útil, mas ele tem também que querer. Então, portanto, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!